por que o Fux não absolveu todo mundo no voto dele? Ele condenou o Cid, o Mauro Cid e o Braga. Por quê? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos explicar esse troço. Primeiro, você já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, ativa o sino e etc. Muita gente me perguntando, muita gente, inclusive, séria, muito jornalista. Como é que dá para entender? Eu fui, inclusive, ontem, estive no SBT, no Jornal do SBT. Essa foi uma das perguntas. Ninguém sabia responder. Por quê? Porque, afinal de contas, o Fux não absolveu todo mundo. E eu realmente não tenho essa resposta. Se eu fosse o Fux, eu teria absolvido todo mundo. Em tese, dá para você pensar que o Bolsonaro, como mandante que era essa a imputação feita a ele, como mandante ele não seria culpado e alguém que executou seria o culpado. Mas, sinceramente, não houve esse golpe. Não houve o golpe, nem no mandante, nem no não mandante, nem no executor, porque ninguém executou. Ninguém executou nada. Chamar o dia 8, que é o que o Fux, no fundo, está fazendo, chamar o dia 8 de tentativa de golpe, é uma loucura. Tão grande quanto imputar o Bolsonaro ser mandante disso. Até porque não dá para não ser... Se não tem o mandante, aquelas pessoas quiseram... Quem era o mandante? Então, ninguém... A multidão queria dar um golpe, uma multidão amorfa, uma multidão que não tinha um líder. Não faz sentido essa tese. E por que o Fux, então, insiste nisso? Bom, eu tenho algumas possibilidades aqui, todas péssimas, todas lamentáveis, todas condenáveis. Condenáveis é o Fux. Acho que o Fux, sinceramente, não teve coragem suficiente para absolver todo mundo. A minha tese é assim, algumas teses, tá, que eu vou levantar aqui com vocês rapidamente. Uma delas é de que o Fux não quis mostrar incoerência com o voto que ele tinha dado em relação aos réus do dia 8. Os réus do dia 8, eles foram condenados também pelo Fux. O Fux participou daquilo. Era plenário virtual, aquela história de todo mundo votando em casa, né? Porque no plenário virtual as pessoas não estão ali. Não há um debate. É tudo no computador. E quando o relator põe o voto, se os demais ministros não falarem nada, se ficarem quietos, sabe o que acontece? Eles votam. É quem cala consente. O voto virtual é assim. Então, se o cara não fala nada, votou com todo mundo. Não sei se o Fux sabia o que estava fazendo lá, não sei se o Fux mudou de ideia, não importa, ele tem que ter coragem para bancar, mudei de ideia integralmente. Então, o que ele quis é não mudar de ideia integralmente. Olha, eu mudei de ideia em relação aos mandantes, em relação à competência do STF para julgar esse caso, mas houve um golpe, quer dizer, ele está condenando as pessoas por isso. Então, meus caros, acho que ele não quis mostrar uma contradição muito grande, acabou mostrando uma ainda maior, que é de não ter coragem de voltar atrás. Pô, voltar atrás é bonito, é humano. A unanimidade é burra, muito burra, né? Você sabe que tinha um tratado, eu não sou judeu, sou católico, mas tinha um tratado judaico que dizia isso, que quando 24 juízes eles decidiam a mesma coisa, a pessoa era inocentada, porque não é possível que todo mundo pense igual e esteja certo. Essa era a lei que tinha, e é fantástico, porque é isso, você preserva, né, ali um ar da possibilidade de que as pessoas não estejam sempre pensando igual e certas. Pô, se você pensa igual ao que você pensava há 10, 20 anos atrás, você é um imbecil. Você não leu, você não conversou, você não debateu, você não esteve vivo. Né? Robô pensa igual sempre, ser humano não. Então, muito bem. O Fux acho que não teve coragem de assumir integralmente isso. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é de que ele quis votar um pouco para a galera, para não apanhar tanto ali dos seus colegas, para não apanhar tanto assim da imprensa. Ele quis oferecer um biscoito. Olha, gente, eu também não fui totalmente... porque estão acusando ele de ter recuado por conta da Disney, das sanções, da Magnitsky, não sei o quê, o que eu não acho correto. Um voto técnico daquele, não dá para você ser coagido a votar certo. Eu fui coagido a votar certo. Pô, então não foi. Não foi coagido. Talvez seja uma boa coação essa. Fui coagido a votar com a Constituição. Fui coagido a ser técnico. Fui coagido a dar um voto de um juiz. Então não tem por que oferecer algo, um biscoito à imprensa, se a imprensa está errada. Não tem por que oferecer um biscoito aos demais que não estão corretos.
Então, enfim, acho que ele errou se foi essa a sua escolha. A terceira possibilidade, né, na verdade a gente falou de 3, né? Possibilidade dele ter não quis se contradizer, ou então ele quis oferecer um biscoito. E a terceira possibilidade, que é a de que, veja, na jurisprudência do STF, hoje, tá? Se você não condena uma pessoa, você não pode tratar da dosimetria. O que é a dosimetria? Todo mundo, depois que a turma inteira julgar, eles vão decidir qual é a pena. Porque um acha que a pena tem que ser 2, a outra acha que a pena tem que ser 1, o outro acha que a pena tem que ser 5, mesmo que eles todos concordem com as condenações. E aí eles têm que sentar, reunir-se e decidir. Vamos lá, qual é a nossa visão comum sobre as penas? Se o Fux vota para absolver todo mundo, ele não pode participar dessa reunião. Não pode. É jurisprudência do STF. Quem inocenta não participa da dosimetria dos condenados. Vocês entendem? Então, esse me parece ser uma possibilidade. Opa, ao condenar alguém, eu participo da dosimetria, talvez de todos. Talvez consiga participar de todos, e aí eu consigo também machucar aquilo que eu acho errado, que é o fato de que as penas vão ser muito graves, muito grandes a todos. O Fux participaria dessa discussão sobre as penas, mesmo das pessoas que ele condenou. Porque, veja, o Fux ele deu um voto de absolvição ao Bolsonaro, por exemplo. Vamos pegar o Bolsonaro. Ele deu um voto de absolvição ao Bolsonaro, mas ele vai ser minoria. Todos vão condenar. Então vai ser um 4-1. A gente sabe. Hoje a Carmen Lúcia e o Zanin vão votar, mas a gente sabe o que eles pensam. Então vai ser um 4-1. O Fux, como minoria, não apita nada. Vão condenar. Está condenado. 4-1 é condenação, que vale a maioria da turma. Se o Fux condena alguns, ele pode participar, então, repito, da dosimetria dos que ele não condenou e interferir no julgamento, nas penas graves que os demais ministros vão querer dar ao Bolsonaro e aos demais réus. Vocês entendem? Essa seria uma jogada, talvez, estratégica que me faria mais sentido. No entanto, é uma atitude política que eu acho que não cabe. O voto do Fux ele é bom e se sustenta justamente por não ser político, por ele não entrar no que os outros estavam fazendo. Ser técnico, se firmar nesse eixo. Se ele fez isso, me parece que fez mal. Não consigo ver outra possibilidade. Essas são as únicas. Todas erradas. Todas ou políticas ou pouco corajosas. Não acho que o Fux deveria ir por aí. Ele foi técnico, ele permanece técnico. Essa é a grande proteção dele. Se um juiz tem medo da imprensa, ou se um juiz faz política para entrar numa discussão que não é a dele, acho que o Fux escorrega naquilo que era o seu maior valor, ter sido técnico. Um abraço.